Olá, pessoal, tudo bem? Sou o professor Ciro, já me apresentei para vocês, né? No último vídeo anterior. Então, gente, eu trabalho aqui na universidade, né? Há 15 anos, né? Cheguei em 2009. Atualmente moro aqui em Diamantina, né? Já trabalhei nos cursos de serviço social, né? No curso de administração pública, na modalidade EAD, né? Mas após eu ter concluído uma especialização em prática pedagógica, eu comecei a me interessar, né, pelas licenciaturas, né? Então, eu agora estou ministrando as disciplinas, né, nas licenciaturas, e esse semestre nós estamos com a disciplina História da Educação, né? É uma disciplina muito interessante, porque a gente praticamente estuda aqui no primeiro bloco, né, a contribuição jesuíta, né, na educação, a contribuição pombalina, joanina e o período imperial, né? Nessa aula aqui, nós vamos entender um pouco da contribuição jesuíta, né, na educação. Eu até preparei, gente, aqui para vocês uma síntese, né? Eu quero disponibilizar essa síntese também para vocês, né? Dentro da plataforma Moodle, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês essa síntese que eu preparei. Vou compartilhar aqui na minha tela, né? Para vocês, né, acompanharem aí, tá? Então, vejamos, ó. A educação jesuíta no Brasil, né? Essa contribuição da educação jesuíta no Brasil, ela ocorre, né, muito com a chegada dos portugueses no Brasil, né, onde foi implementado um pacto colonial, né? Que modelo era esse que modelo colonial era esse? Era um modelo econômico, né? Também político, obviamente, pautado na agroexportação, né? Na agroexportação dependente, ou seja, havia uma prática extrativista, né, de produtos naturais aqui no Brasil, que no caso os principais produtos, né, era o pau-brasil, né, a cana-de-açúcar, o ouro, diamantes, né, algodão e tabaco, né. E esses produtos eram levados para a metrópole, né, que exercia um poder sobre a colônia, né. Então, nessa gravura que eu fiz aí para vocês, eu até vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho dela. Nessa gravura aí, eu trago, né, na verdade, uma figura, né, onde praticamente há um sequestro da colônia, né, amarrada aí, gaiolada, né, na corrente, né, então, pela monarquia portuguesa, né? Então, dando continuidade aí à discussão, gente, essa outra gravura aqui que eu trago também, né, é um pouco, né, da colônia, né, e da metrópole. A colônia lá com o seu pacto colonial, né, na mão, com o regimento do pacto colonial, e a metrópole, né, lá com o seu pacto colonial nas mãos, e a colônia, né, com as ferramentas, né, e a riqueza, e a coroa ali, né, com praticamente toda a riqueza gerada, né, na verdade. Então, isso aí é uma gravura, né, que eu tirei aqui só para caracterizar para vocês, né, o modelo econômico político que foi implantado no país, né? Então, na verdade, havia ali, né, uma exclusividade de exploração por parte da metrópole, né, para com a colônia. Esta organização foi necessária, uma organização, então, de uma certa elite, né, da elite brasileira, né,
Essa elite, então, era uma elite mercantil, né, composta pela nobreza, né, e principalmente na formação de grupos, né, que trabalhassem na terra com os custos mínimos, né, da mão de obra. Então, é preciso contextualizar como que funcionava a mão de obra, né? A princípio, com a chegada, né, dos portugueses aqui no Brasil, acompanhado da Companhia de Jesus, né, aproximadamente em 1549, o primeiro governador geral, né, no Brasil, Tomé de Souza, né, a princípio havia uma exploração, né, da mão de obra indígena, tá? Os indígenas eram ensinados a aceitar e obedecer os dogmas, né, ensinados pelos religiosos, mas também se render ao trabalho, né? No entanto, eles não se renderam facilmente ao trabalho. Alguns historiadores vão até dizer que os indígenas eles conheciam bem, né, o território, então não foi tão fácil assim render a mão de obra indígena, né? Tanto que em 1568, né, chegaram os primeiros grupos, né, de escravos aqui, de gente negra, né, tornada escravizada, né, a trabalhar então na cultura, né, canavieira, né? Então, nesse sentido, a população negra, ela obviamente, né, foi tratada com muito rigor, né? Essa população, ela ajudou a formar as classes à época, né? Que os escravos eram os detentores, né, da mão de obra, mas as classes sociais, elas se formaram, né, com os administradores portugueses, né? Esses administradores portugueses eram formados, né, por membros da coroa, né? Também faziam parte destas classes sociais o clero, né? Também os senhores de engenho, os latifundiários, né? Então, nesse sentido, né? Qual que então, o que os jesuítas deram, né? De contribuição aqui? Porque nós contextualizamos aqui historicamente, economicamente e politicamente, né? A vinda dos jesuítas aqui junto com o primeiro governador-geral, que inclusive formou ali a capital, a primeira capital brasileira, né? Foi Salvador, né? Então, os jesuítas, eles foram trazidos pela Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus era uma organização religiosa portuguesa, né? Europeia. Eles têm um modelo de educação, ele é baseado num documento chamado Ratio Studiorum, né? Esse documento, esse regimento, né, educacional dos jesuítas, ele privilegiava alguns elementos da cultura europeia, mas também das humanidades, né? Das humanidades. No entanto, ele não tinha disciplina, né, de cunho científico, né? Ele era direcionado para os filhos dos dirigentes, com a pretensão de ensinar os indígenas, né? Então, a Igreja Católica, através da educação, ela foi exercendo um poderio, né? Um poderio político, né? Um poderio econômico e um poderio social, né? Então, os jesuítas, praticamente, gente, eles mantiveram, né, uma hegemonia no campo da educação aqui no Brasil por aproximadamente 200 anos, né? Houve um período em que eles foram mandados embora aqui do Brasil, né? Nós vamos discutir isso daqui a pouco, né? Mas no Brasil colônia, essas atividades dos jesuítas almejavam a dominação ideológica sobre os indígenas, né? Inclusive convertendo os indígenas, né, à fé católica, né? Então, assim, a Companhia de Jesus, representada pelos padres jesuítas, né, ela, em síntese, ela garantiu a importação da cultura
na Europa, né, atendendo aquelas camadas dirigentes já existentes aqui, e a intenção deles é meio que aproximar, né, do estilo de vida da metrópole, a colônia da metrópole. Algo impensável pelos primeiros habitantes, né, aqui, que eram os indígenas, obviamente, né? Então, a Companhia de Jesus, né, também conhecida como a Ordem dos Jesuítas, né, foi uma ordem religiosa católica fundada lá na Europa em 1940 por Santo Inácio de Loyola, né? Ela chegou ao Brasil em 49, né? Junto com Tomé de Souza, como eu já disse para vocês. Tomé de Souza é uma figura importante na história do Brasil, porque ele foi o primeiro governador geral, mas ele também foi responsável e contribuiu bastante, né, na fundação da cidade de Salvador, como a primeira capital da Bahia, né, a primeira capital do Brasil, ali na região da Bahia, né, de Todos os Santos, sabe? Então, no que diz respeito, né, ao plano de estudo, né, dos jesuítas, praticamente houve uma concentração da programação, né, dos elementos desse plano de estudo na cultura europeia, né, mais precisamente de Portugal, né, e há uma valorização dos conhecimentos religiosos, e eu já disse também na área de humanas, né, e esses ensinamentos eram destinados aos filhos dos dirigentes da sociedade da época, né, mas os indígenas e negros praticamente era destinado à catequese, né? A catequese no sentido de conversão, né? Agora, quando eu estudei na PUC-Rio, né, lá no programa de doutorado, eu fiz uma disciplina da professora Irene Rizzini, né? E ela tem um livro chamado História da Infância no Brasil, que ela dizia que as primeiras casas de jesuítas, né, escolas jesuítas, elas também tinham a intenção, né, de separar as crianças dos pais por conta da religião, né? Tanto de crianças indígenas quanto de crianças negras, né? Então, o livro da professora Irene Rizzini chama História da Infância, né, no Brasil, né? Então, nesse sentido, vejamos, os jesuítas, eles defendiam alguns valores, né, como a autoridade, a obediência, a fé e a tradição, né? Só que eles ignoravam etapas, né, de aquisição de conhecimento, científico, como, por exemplo, o método de pesquisa, análise, né, experimentação, né? Então, assim, em síntese, o que a gente pode dizer sobre a educação jesuíta, pessoal? Os jesuítas, eles se mantiveram na hegemonia aqui no Brasil durante os 200 anos, né? Só que eles acabaram sendo expulsos das colônias portuguesas, né, por decisão do Marquês de Pombal, que era uma espécie de primeiro-ministro português. Ele era secretário de Estado, né, da coroa portuguesa, né? Mas os jesuítas deixaram um legado importante, que foram 25 residências dos jesuítas, né, da Companhia de Jesus, 36 missões, 17 colégios e seminários, além de seminários menores e escolas de primeiras letras, né, instaladas em todas as cidades onde havia casas, né, da Companhia de Jesus. Então, nós podemos observar o seguinte, em síntese, né, a contribuição jesuíta na educação brasileira não foi, né, algo muito, muito pequeno. Foi algo de fato, né, assim, forte, né, concreto, né? De fato, houve um predomínio ali, em síntese, da tradição e dos ensinamentos do jesuíta pelos 200 anos aí, né, no período do Brasil colônia, gente. Na próxima aula, né, na próxima web, nós vamos tratar essa contribuição posterior, né, à influência jesuíta, que foi a contribuição
né? Que foi a contribuição pombalina e joanina na educação brasileira. Conto vocês, né, na próxima UER, tá bom?